Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Não sei que horário que vocês estão me assistindo. Meu nome é Matheus Iassu, tá? Sou técnico de segurança do trabalho. Tá? O objetivo do canal aqui vai ser trazer informação sobre segurança do trabalho, que é uma das minhas formações, e informação sobre nada de informática. Tá? Iniciando, logicamente, vou começar com iniciação em informática, tá? Mas neste momento, nesse segundo vídeo aqui, a gente vai dar continuidade, tá, nas normas regulamentadoras. O vídeo anterior foi comentado a NR1, tá? Agora a gente vai comentar a NR2, tá? Quem são inspeções prévias. A NR2 ela foi revogada, mas mesmo assim a gente vai comentar. A gente não vai, nós aqui do canal, não vamos deixar nenhuma norma passar. Seja ela estando revogada ou sendo ela estando na ativa, tá bom? O objetivo aqui a gente vai comentar nesse início todas as normas. E no decorrer dos conteúdos, tá, a gente vai trazer outros tipos de informação sobre segurança do trabalho. Tá? É um tema que eu como técnico de segurança tenho que abordar, tá bom? Não vejo por que não abordar as normas regulamentadoras, que é o início de qualquer canal voltado à segurança do trabalho. Antes de comentar qualquer tipo de assunto, apresentar todas as normas e em cima dessas normas a gente comenta os assuntos. Tá bom? Vamos ter reacts de vídeos, a apresentação de acidentes. Não gosto muito, mas a gente vai ver vídeos de acidentes, tá bom? Para vocês se prevenirem. Então, desde já eu agradeço muito a audiência. Então, até a próxima aí, curtam o vídeo, tá bom? E no final, logicamente, não avancem, não assistam em 2x, 3x, não. O vídeo é curto, tá? Deve ter uns 15 a 20 minutos somente. Então, não custa nada assistir o vídeo inteiro. Então, desde já eu agradeço muito vocês aí. Então, curtam a aula que a partir desse momento a gente vai ter. Só lembrando o seguinte, o vídeo sempre vai ter uma apresentação inicial, conforme eu estou conversando com vocês aqui. E depois a gente vai seguir pro computador, tá? Apontando que tá os PowerPoints. Então, desde já eu agradeço muito a audiência de vocês aí. Então, até. Bom dia para vocês aí, boa tarde, não sei que horário que vocês vão estar assistindo, mas vamos dar sequência aqui às normas regulamentadoras. Tá? A intenção só recapitulando, tá? A minha intenção aqui é criar um vídeo explicativo, pelo menos para vocês terem ciência das normas, todas as normas, tá? Da 1 até a 38 e as que estão ativas e as que não estão ativas. Tá? O caso aqui do vídeo da NR2, por exemplo, é uma norma que foi revogada. Uma norma revogada, ela simplesmente não está mais valendo, mas ela continua na listagem. Ela não vai sumir, por exemplo, não vão retirar a NR2 e passar a NR3 como NR2. Não, a norma continua na listagem do Ministério do Trabalho, só que ela vai aparecer como revogada. Por que ela aparece como revogada e não excluída? Tá? Pelo seguinte, se por algum motivo o Ministério do Trabalho daqui a alguns anos resolver é, reativá-la, simplesmente o documento já existe. Daí a norma já está lá. É só basta reativar. Não tem que recriar. Tá? Você só precisa atualizar a norma já existente. Tá? Assim como projetos de lei, tá? Leis também que o Senado e os deputados aprovam, também nunca as leis também nunca são excluídas. Elas simplesmente são revogadas. Por quê? Se porventura algum órgão queira reativar, ou por o próprio Senado ou a Câmara dos Deputados queira reativar alguma lei que foi revogada, a lei já está lá no diário, já está o documento já existe, basta o quê? Atualizar o que já existe. Bom, mas vamos lá. É um videozinho mais curto, porque é uma norma revogada, mas é para conhecimento de vocês, que é o intuito aqui do AZW Tech, é passar conhecimento. Tá, vamos lá.
NR2, inspeção prévia. NR2 foi a norma regulamentadora que exigia a inspeção prévia do local de trabalho antes do início das atividades de uma empresa. No entanto, foi revogada pela portaria SEPRT número 915, de 30 de julho de 2019, e não está mais em vigor. O que isso quer dizer? Exigia uma inspeção prévia. Toda a região, se for uma cidade grande, ela possui o Ministério do Trabalho. Se for uma, um, possui um local, né, que é a representatividade do Ministério do Trabalho. Se for um conglomerado de cidades pequenas, normalmente é uma cidade maior que vai tomar conta da região. Aqui em Jundiaí, por exemplo, nós temos aqui o Ministério do Trabalho, tá? A representatividade num prédio aqui próximo à delegacia da Polícia Civil, tá? Tem lá tem a representatividade do Ministério do Trabalho. Porque a gente aqui é uma cidade com mais de 400 mil habitantes. É uma cidade grande e é o maior polo aqui da região. Então, a gente não depende de cidades grandes como Campinas ou São Paulo. Nós mesmos temos a representatividade do Ministério aqui. Então, tudo que tem que resolver sobre trabalho é diretamente com o Ministério do Trabalho. Hoje em dia se resolve tudo online, né? Mas no passado você tinha que ir lá no Ministério, até mesmo para fazer a, muitas das vezes a homologação de contratos, essas coisas aí. Hoje em dia é tudo digitalizado. Mas que exigia, que esse negócio que exigia uma inspeção prévia? Eu vou te dar um exemplo. Você vai abrir um escritório que você vai empregar 3 funcionários. A sua empresa não poderia, você poderia até receber já o alvará. Você está com a inspeção do Corpo de Bombeiros, tá? Mas você tinha que ter um documento, tá bom? De inspeção do Ministério do Trabalho. Por que ela foi revogada? Aí é opinião própria, tá bom? Tá? Porque em 2019 eu ainda não estava nem pensando em estudar segurança do trabalho. Não peguei também essa parte de inspeção aí, onde que as empresas tinham que fazer inspeção. Mas vamos lá. Duas coisas. Custo para o governo federal. Imagine só você ter que deslocar para todas as empresas que forem abrir, tá, no território nacional, não é somente aqui municipal, não, nacional. Você tem que deslocar um funcionário do ministério, tá, para poder ir lá fazer a vistoria, igual o Corpo de Bombeiros vai lá para fazer a vistoria numa empresa. Igual a prefeitura vai lá para fazer a vistoria também. Igual a Secretaria Estadual também, lá da Fazenda, também vai fazer vistoria. Você tinha a vistoria do Ministério do Trabalho, tá bom? Então isso gera custo e gera tempo. Isso atrasava demais as empresas. É, isso é ruim, por um lado, pelo atraso, mas era bom que pelo menos o Ministério do Trabalho já tinha ciência de como está o ambiente de uma empresa. Tá mais para frente aí na conclusão, a gente comenta aí alguns casos. O caso mais recente que a gente teve, se tivesse havido uma inspeção prévia no local, não teria chegado no ponto que chegou. O que a NR2 exigia antes da revogação? Antes de ser revogada, a NR2 determinava que toda empresa deveria passar por uma inspeção prévia do Ministério do Trabalho antes de iniciar suas atividades. Conforme eu falei, tá? Então você vai ter as inspeções municipais. Vamos escalonar aí. Você tem a inspeção do Corpo de Bombeiros, que é obrigatório. Você tem a inspeção da prefeitura, que é para você renovar seu alvará ou eles verificarem, por exemplo, numa academia. Na academia é obrigatório você ter um banheiro, banheiros separados. Pode ser banheiro unissex. Tem que ser separados, masculino e feminino. A prefeitura vai lá e verifica
se a vigilância sanitária, se não me engano, que faz esse papel, vai lá e verifica toda a inspeção, toda a exigência da prefeitura para uma academia funcionar. Tá bom? É só um exemplo de como funciona. O auditor fiscal analisava as condições de segurança e podia exigir ajustes antes de liberar. Então, o Ministério do Trabalho ele iria lá para verificar as condições de segurança do trabalho. Então, ele iria lá com todas as normas, tá bom? O Ministério do Trabalho que controla a segurança do trabalho, tá? É o nosso registro ativo lá, igual você tem um engenheiro que você tem o CREA, você tem o médico que tem o CRM, você tem a nutrição que tem o CRN, que é o Conselho Regional de Nutrição. E quem controla o nosso registro aqui como segurança do trabalho é o Ministério do Trabalho. Então eles vão lá para verificar o que? As condições de segurança. Eu vou te dar um exemplo claro de que um exemplo básico, né? Você vai numa logística, tá bom? Num galpão, você tem toda a demarcação de faixas de pedestres e faixas de circulação de carrinhos, lá, como que uma transpaleteira, a transpaleteira manual, a paleteira elétrica ou, no caso, empilhadeira. Você tem toda a demarcação de ruas. E você também toda a demarcação das gôndolas, tá? Que você tem aquelas faixas amarelas embaixo. Tudo aquilo é determinado pelas normas, tá bom? Técnico de segurança do trabalho da empresa, logicamente, ou no caso, antigamente, o Ministério do Trabalho ia lá para verificar esse tipo de situação, para verificar se está tudo demarcado corretamente, verificar se os extintores estão corretamente posicionados, se existe saídas de emergência no caso de incêndio. Sim, você tem todas as saídas. Vou te dar um exemplo básico aí. Se você não frequenta uma empresa, uma logística ou qualquer outro tipo de empresa e vive num escritório, tá? Mas seu escritório fica num prédio comercial, vou te dar um exemplo. Você tem a escada e você tem o elevador, tá? Então, as escadas você percebe que todas as escadas têm corta-fogo, corta-fogo. Bom, isso é uma exigência do Corpo de Bombeiros e também é uma exigência da NR23. Bom, só que o seguinte, aqui a maioria das empresas, porque você tem que ter, além do elevador, você tem que ter outro ponto de saída, que é as escadas. Não pode ter somente elevador, tá? Vou te dar um exemplo. Então, o que os prédios fazem hoje? Já que você vai ter que ter uma escada, então já não vou criar duas escadas, vou criar uma única escada pressurizada. Você vai instalar o que? As portas corta-fogo. Por quê? Se no caso de um incêndio, o que, que seria um ambiente pressurizado aí no caso dos prédios? Se houver algum incêndio num andar, esse incêndio não vai passar para dentro da escada. O intuito da escada, da porta corta-fogo, por exemplo, é você isolar o ambiente da escada com o ambiente do andar. Você pode ver que o clima, o tempo, a temperatura lá é bem diferente. Você às vezes não escuta muito o que está acontecendo dentro dos andares. Tá bom. Isso aí o auditor fiscal fiscalizava antes também. Se o prédio não tivesse essas aí, não poderia funcionar. Caso houvesse os riscos graves, o laudo de inspeção prévia poderia impedir o início das operações, até que fossem feitas correções. Tá? Então, isso aí era o que exigia a norma. Então, Você teria então, vamos só escalonar de novo aqui, vamos lá. Então, você teria a inspeção municipal, que no caso, vigilância sanitária ou algum outro, a secretaria. Você teria a inspeção estadual, que normalmente vem a Secretaria da Fazenda, se para verificar. Normalmente a Secretaria da Fazenda só vai vir se houver eles encontrarem algum problema fiscal. Tá bom? Daí vem a inspeção estadual lá.
tá? Já aconteceu em empresas que eu trabalhei de vir as inspeção lá por conta de verificar realmente quais são qual é o meio, né? Qual que é se o que está descrito nos documentos, né, da empresa está batendo com a atividade que a empresa exerce, né? Por exemplo, você pega, diz que vende carro, mas na verdade você está prestando serviço. Coisas totalmente diferentes. Então, isso aí que a inspeção estadual que faz. Mas no caso aqui, o auditor fiscal do trabalho vai lá para verificar as condições de trabalho e emitia um laudo de inspeção prévia. Era um documento, logicamente, você ficaria anexado lá em algum canto para poder ficar fácil o pessoal ver. Bom, mas vamos lá. Por que a NR2 foi revogada? A principal razão para ser revogada foi a burocracia excessiva, igual eu falei, tá? Anteriormente. Era uma demora, né? Demorava demais, tá bom? Demorava demais para uma empresa abrir, porque imagine só, cara, você tinha que realmente, você imagine só a quantidade de empresas que deixaram de ser abertas até 2019, porque tem regiões aí que o Ministério do Trabalho demorava para chegar. Isso não podia funcionar sem ter o laudo de inspeção prévia. Então, e a dificuldade operacional de realizar inspeções prévias em todas as empresas. A medida foi tomada para agilizar o processo de abertura das empresas, eliminando a necessidade de uma inspeção inicial, transferir para as próprias empresas a responsabilidade de implementação de medidas de segurança antes do início das atividades, integrar a gestão de riscos ao PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, regulamentado pela NR1. O que isso quer dizer, esses dois últimos termos aqui, esses dois últimos trechos? Transferir para as próprias empresas a responsabilidade pela implementação, tá, das medidas de segurança. Então, em vez de o Ministério do Trabalho ir lá e verificar se está tudo de acordo com as normas, você passa a cobrar que as próprias empresas que gerenciam os riscos deles, tá bom? Integrar a gestão de riscos na PGR, por isso que ele atualizou os documentos, tá bom? Então, o que acontece? Agora, qual que é a ordem agora? Vamos lá. Então, a empresa vai abrir, então você vai ter o PGR, uma empresa nova, né? Por exemplo, você vai ter o gerenciamento de riscos e você vai entregar o documento para o Ministério do Trabalho. Você vai entregar o documento. Só que a empresa já vai estar funcionando. Então, você vai entregar o documento. Então, não precisa mais ser um laudo de inspeção prévia. Então, o que que acontece? Através deste documento, agora o Ministério do Trabalho pode fazer uma vistoria. Surpresa! Imagine só. Antes era obrigatório, mas agora pode ter uma denúncia. Tá? E você pode ter surpresa. Se você não tiver PGR em mãos, multa. Infelizmente, porque já está descrito em R1. Tá? É obrigatório você ter o gerenciamento de riscos. Tá bom? Então, o que acontece? Isso obriga as empresas a fazerem o gerenciamento de riscos. Tá bom? Porque você não sabe quando que o Ministério do Trabalho vai bater na sua porta. Simples. Pode bater a qualquer hora. Tá? E você tem que estar com o gerenciamento de riscos em mãos. Não somente em mãos, mas tem que estar atualizado. Conforme eu falei na NR1. Não adianta nada você montar um belíssimo de um documento, você mandar para o Ministério vai pegar aquele documento e vai vir com ele em mãos para fazer uma vistoria. Se o técnico, ou o engenheiro, ou o gestor, né, porque muitas das vezes muitas empresas não possuem um técnico de segurança no local, porque você tem que ter uma quantidade mínima de funcionários para ser obrigatório você ter um técnico no local. Se não me engano, 50 funcionários, alguma coisa assim, a partir de 50 funcionários que você tem que ter um técnico de segurança no local, tá? A gente também tem uma quantidade de vidas que tomamos contas, então uma quantidade máxima, você tem uma quantidade mínima para você ser obrigatório
ter um técnico e uma quantidade máxima por técnico. Tá bom? Só para você ter ideia. Se eu monto um belíssimo documento, mas o técnico de segurança ou o gestor não atualizou os riscos. Tá bom? Ou o cara, ou o técnico simplesmente pegou o documento e ignorou. Tá? Isso faz parte da nossa profissão, tá? Faz parte do escopo do nosso serviço, é se integrar com o PGR. Porque o PGR, vamos lá, eu sou técnico de segurança do trabalho, tá bom? Eu vou entrar numa empresa, já vai ter o gerenciamento de riscos deles. Eu não vou precisar montar o documento já existe lá. Tá? O que que é a minha função? A minha função é pegar esse documento, ler e entender, passar setor por setor, verificar se está de acordo, se o que está presente na empresa está presente no documento. Essa que é a minha função, que é fazer eu pegar o gerenciamento de risco e se precisar mexer no gerenciamento de riscos, logicamente a gente tem autoridade para fazer isso. Bom, o que mudou após a revogação? O PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos, da NR1, passou a ser obrigatório pelas empresas, substituindo para todas as empresas, substituindo a inspeção prévia. As empresas agora iniciam suas atividades sem inspeção prévia, mas podem ser fiscalizadas a qualquer momento pelos auditores fiscais do trabalho. Então, isso quer dizer o quê? Que os auditores ainda são existentes, não é um cargo que foi excluído. Simplesmente eles escolhem a dedo agora qual vistoria, qual empresa eles vão vistoriar. E todas as empresas têm que ter o gerenciamento de riscos em mãos. Eu vou dizer que isso aqui pegou muita gente de surpresa, porque tem muitas empresas que faziam o PPRA, tá? Que é o antigo documento, mas no passado eu não consegui fazer do PGR, porque é um documento muito mais complexo, tá, do que o PPRA. O PPRA ele era muito resumido. Se você for pegar documentos aí de exemplo, ele era muito resumido. Por isso que ele foi substituído e atualizado por um programa, por um documento muito, tá, mais completo. Tá? As empresas agora iniciam suas atividades sem inspeção prévia. Caso sejam identificados riscos graves ou descumprimentos das normas, a empresa pode ser interditada ou embargada com base na NR3, que é embargos. Então, ah, isso quer dizer, igual eu falei anteriormente, cara, isso é bom por um lado que agiliza, mas você vai ficar, o Ministério do Trabalho vai ter que confiar, tá bom, nas empresas, tá? As empresas que tem que, o que eu falei, você pode montar, agora é tudo digital, você vai montar o documento e vai enviar, o documento vai estar lá, tá bom? Ou seja, não tem mais vistoria física, só vai ter vistoria se o Ministério do Trabalho quiser vistoriar, se for uma região muito pequena, ou caso houver algum tipo de denúncia. Tá bom? Denúncia é o principal motivo que faz com que o Ministério do Trabalho, tá, vá até o local. Normalmente ele vai até o local por dois motivos, tá bom? Tá? Primeiro motivo, denúncia. Tá? Funcionários ou terceirizados começam a denunciar, entrar no Ministério na página do Ministério do Trabalho e começam a denunciar a empresa. Aí o Ministério, tá tendo muita denúncia aqui, a gente vai verificar o que é que está ocorrendo. Segundo caso, tá bom? Segundo caso, é acidente de trabalho, tá? Vou te dar um exemplo, por isso que eu falei, você vai lá, é função de um técnico, tá? O técnico acompanhar o cara, acompanhar, né, o acidentado, e também a obrigação do técnico lançar o CAT, comunicado de acidente de trabalho. Além disso, bom, além do lançamento do CAT, todos os hospitais, tá bom? Não, sem exceção, tá bom? Quando você
vai até o local, tá? Para poder receber o primeiro socorro, o atendimento. Na triagem, pergunta para você: é acidente de trabalho? Se você responder sim, ela vai preencher a ficha, essa ficha automaticamente vai bater no Ministério do Trabalho. Então, imagine só num hospital, várias pessoas vão lá para receber atendimento por acidente de trabalho. Vai bater também um alerta lá no Ministério e vão lá fazer a vistoria também. Conclusão: NR2 não existe mais. A responsabilidade pela segurança do ambiente de trabalho agora é totalmente da empresa. Ele deve implementar o PGR e seguir as normas de segurança exigidas. O governo continua fiscalizando as condições de trabalho, mas sem obrigatoriedade de uma inspeção prévia antes do início das atividades. Eu falei que eu ia comentar um caso recente. Tá bom? O caso mais recente que nós temos de embargo, interdição e de abuso por parte da empresa é o caso da BYD. Tá? Não preciso entrar em detalhes muito grandes aqui, porque isso aí virou matéria em televisão. Tá? Virou matéria e vários canais aqui no YouTube também comentaram. O que acontece? O que eu imagino, a empresa, tá? Ela tem ciência das normas aqui do Brasil, tá bom? Então ela montou o que? O documento, montou o documento, bonito, tá? Bem completo, e mandou para o Ministério do Trabalho, tá? Mandou para o Ministério do Trabalho, tá? Porque é tudo digital, e você não tem mais a obrigatória da inspeção prévia. Então o que acontece? Aí só que o que aconteceu? No documento estava uma coisa e na prática estava outra. Se neste caso, antes de iniciar as atividades, o Ministério tivesse feito, o Ministério do Trabalho tivesse feito uma inspeção prévia, jamais teria chegado ao ponto que chegou. Tá? Por que jamais iria chegar? Porque, o, por que jamais ia chegar? Porque um auditor do trabalho verificar o ambiente. Iriam, logicamente, verificar que o ambiente era insalubre. Não era para pessoas viverem lá. Não teriam condições mínimas de vivência lá. Então não iria emitir o laudo de inspeção prévia e, por consequência, a empresa não iria operar. E se a empresa iniciasse, ela já estaria no radar do Ministério. Mas por que não ocorreu? Porque, primeiro, que não há necessidade mais da inspeção prévia. E segundo, que demorou para ter denúncia. Tá bom? Não quero entrar no assunto de máfia, essas coisas, como muito canal começou. Não, o meu assunto aqui é verificar condição de trabalho. Eu sou técnico de segurança do trabalho. Tá bom? É uma das minhas formações e uma das minhas profissões. Tá? Eu sou técnico. Então, o que eu observo nesse caso é as condições de trabalho e o que poderia ser feito para não chegar no ponto que chegou. A inspeção prévia, neste caso em específico, seria necessária, porque a empresa não fez o básico. Tá? Quando a empresa faz o básico, vou te dar um exemplo básico, claro. Tá? Você vê que antes de você iniciar uma obra, um prédio, por exemplo, antes de iniciar um prédio, a construção de um prédio, de um galpão, a engenharia, primeira coisa, ela instala os containers. Primeira coisa que ela faz é montar a ligação de esgoto, de entrada, de saída de esgoto e entrada de água. Por quê? Você precisa de água encanada e saída de esgoto. Tá bom? Você numa obra normalmente não tem banheiro químico. Pode ter banheiro químico às vezes, um banheiro, dois banheiros, até que essa ligação de esgoto seja feita. Tá bom?
Mas primeiro é montado o canteiro de obras, o canteiro, né, de contêineres e alojamentos, porque é nesse a, a empresa, o engenheiro que é responsável pela obra, se bater no Ministério do Trabalho uma vistoria, ele vai bater em cima das normas. Tá aí o CREA do engenheiro que vai estar em jogo. Então, a primeira coisa que o engenheiro faz é projetar os alojamentos, não somente alojamentos, tá? Né, às vezes nem o alojamento não é somente dormitório, tá? É onde que o pessoal vai chegar do trabalho, vai colocar os armários, vai poder colocar as roupas, tudo certinho, onde que vai ser o refeitório, tudo certinho, onde que é o vestiário, tá bom? Então, primeira coisa que o engenheiro faz numa obra é planejar isso. Montar, não somente planejar, montar. Depois que montado, que começa a erguer o prédio. Tá? Hoje em dia, com esses negócios de container, está muito mais fácil esse tipo de ligação. Mas é a primeira coisa, isso que eu perguntei uma vez, não estava nem estudando na segurança do trabalho, eu perguntei para o engenheiro, qual que é a primeira parte que você faz? A primeira parte nossa aqui é montar o canteiro, preparar a área onde os funcionários vão ficar. Então, os funcionários são incluídos eles, o engenheiro e também os peões da obra. Tá bom? Então, a primeira coisa que eles montam é isso. Para garantir o quê? Trabalhar em cima das normas. Então, essa daí foi a NR2. Ela está revogada até o presente momento. Ela está revogada. Estou gravando o vídeo em 3/6/2025. Tá bom? Ela está revogada. Tá? Mas o documento ainda existe. Se você, conforme eu falei, eu vou estar passando as normas, independente de estarem revogadas ou não, tá? Para vocês saberem todas as normas. Então, desde já eu agradeço a audiência. Meu nome é Matheus Yasu Takayama, sou formado em técnico de segurança do trabalho. Também sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tá bom? Mas o meu foco na parte de TI normalmente é gestão, é, é gestão e suporte técnico, não sou programador, tá bom? E minha segunda formação é segurança do trabalho. Então, eu não fiz vídeos de segurança antes, para não, você pode ver que no canal temos vídeos de telecomunicação, não fiz vídeos de segurança porque até o momento, quando comecei pensei em iniciar esse canal, não era formado em segurança do trabalho. Desde já eu agradeço a audiência, então até a próxima norma. Já que vocês chegaram até o final do vídeo aqui, tá? Desde já eu agradeço, então curtam, compartilhem o vídeo, tá? E aqui embaixo está um QR Code para você ajudar o canal a seguir em frente.